Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é irmão Marcelo e já faz um tempo que eu não faço vídeo aí. Eu vou fazer aqui perto da cachorrinha Nina, né? Um animal que não tem maldade, não pensa, né? Tem instinto, mas o ser humano, esse sim, esse manipula, esse pensa, esse engana o tempo todo. Eu fui criado na religião. Por certo, eu acho que a maioria do povo da América Latina é criado sob o jugo da religião. E na religião a gente aprende, né, muito misticismo, aprende que tem alguém fazendo alguma coisa contra você, aprende que sempre tem alguém fazendo, estimulando. E a nossa sociedade passa a acreditar nesse ritmo, esse ritmo volátil que a igreja ensina, sistemático, que sempre você tem que fazer alguma coisa para poder compensar aquilo. E sempre é o dinheiro. O dinheiro, ele é sempre a solução para você resolver o problema. Por isso que o título não é dízimo, mas o dízimo aplicado, né, é totalmente errôneo, porque dízimo nunca foi dinheiro. Mas eles tentam justificar e ainda dizem que o único espírito do mal ou do demônio que sai com dinheiro. Então quer dizer que o que Jesus fez por nós na cruz não valeu, porque você ainda precisa de você pagar para poder a maldição sair da sua vida. É constrangedor isso, né? É um Jesus vagabundo esse que eles pregam, um Jesus que suborna. E Jesus, eu digo para vocês que não é só o nome dele, é o poder dele, são os seus feitos. O que contrariou a igreja, não somente a religião todinha em Israel, porque todos os religiosos, a maioria deles odiavam Jesus, pelo que ele pregava, pelo que ele fazia, pelo que ele curava. Porque quando ele entrou no templo, ele encontrou as pessoas vendendo tudo que não podia. Hoje, as pessoas têm a audácia de vender cura dentro da igreja. Venderem posição social, carro, futuro das pessoas. Né? E de dizerem que se você não dizimar, você não vai ser abençoado. E tentam forçar pela força e pela violência. Enquanto a Bíblia diz que é pelo Espírito de Deus, não é pela força e nem pela violência. Eu acho que a igreja ela deve arrecadar para os seus necessitados. É óbvio. Mas ela não faz isso por seus necessitados, ela faz para bancar política. E na grande verdade, a maior parte das religiões se envolveram com política. E elas agora, com uma justificativa, tentam utilizar a ideologia política ou dos seus princípios morais, né, a fim de fazer que as pessoas creem nos seus princípios morais, a força. Preste bem atenção, a palavra de Deus diz que não é pela força e nem pela violência, é pelo Espírito de Deus, é pelo diálogo, é pela pregação mansa, é pelo bom exemplo. Quais são os exemplos religiosos que nós vemos atualmente? É perseguição ideológica, né? Homofobia, ódio, intolerância, fazer posição de armas, né? Estimulando as pessoas a terem armas, dizendo que é a sua proteção. Uma série de coisas que vai tudo contra aquilo que Jesus nos ensinou. Aí eu pergunto a vocês, que Jesus estão pregando? Ou aquele vagabundo do Constantino, que se clamava como Deus, como Jesus, se apresentava como Deus? Ou aquele Jesus que nunca se vendeu por moeda, como fez Judas? Hoje o que nós temos é muitos pastores Judas, é irmão Judas, que quer comprar Deus com o dinheiro deste mundo, ou Deus deste mundo. Então Deus não faz troca, Deus não negocia cura. A cura é algo divino que não é para todos também. Infelizmente, essa é a grande verdade. Mas todos nós que cremos em Jesus Cristo padecemos por doença, por enfermidades, por dor de cabeça, dificuldade, depressão. Não pense você, porque você é cristão, que você não vai ter um momento de depressão, um momento de opressão na sua vida. Agora, o que eles estão fazendo? Utilizando psicologia barata dentro das igrejas.
E essa psicologia barata e ideológica, ela pegou muitas pessoas, porque muitas pessoas nas suas necessidades, nas suas situações difíceis, porque hoje os dias são muito trabalhosos, confusos, por causa desse sistema político que nós temos, né, infelizmente, é que as pessoas se sujeitam a esse tipo de patifaria. E as igrejas, por sua vez, na bancada evangélica, querem impor os princípios, né, que eles dizem que são toleráveis, que são os seus princípios. Então, o que um pastor, o que um representante da igreja está fazendo no Senado, está fazendo no Congresso? Ele está tentando ajustar a força ou aquilo que é os seus pensamentos com a falácia, né? Dizendo, nós estamos defendendo o direito do cidadão. Conversa fiada. Jesus não veio para defender o conservadorismo. Jesus não veio para defender a Igreja Católica, Apostólica, não veio para atender os princípios ortodoxos. Não, Jesus veio para anunciar o reino. Ele veio para curar. Isso é tão verdade que, se parem para você pensar, há como juntar espíritas, vamos botar aqui mais pesado, umas pessoas de candomblé, para todo mundo celebrar e comer junto? Logicamente que não. A própria Bíblia diz que nós não podemos se sentar com a mesa dos escarnecedores, não é verdade? Então, quando nós pensamos nisso, só olhamos quem é o espírita, porque a igreja, principalmente aqui na América Latina, ela utiliza sempre o mesmo artifício, né? Pombagira, tranca-rua, Zé Perneta, Zé Cuereca, Cuca, um monte de espíritos aí que foram canalizados aqui pelos próprios espíritas, né? São nomes que surgiram do nosso folclore e eles atribuem isso a demônios terríveis. Demônio que atravessa a parede, o demônio faz tudo. Em particular, dentro da igreja, o demônio ele é mais ativo do que no mundo. Sabe por quê? Porque além do mundo já ser do maligno, a igreja é do maligno mesmo. É o que você chega à conclusão. Porque da parte de Deus, foi a vontade de Deus, quando o diabo tinha acesso a Deus, na antiga aliança, ele chegou diante de Deus e disse, ele só te adora, estou falando de Jó, porque dá tudo a ele, toca em tudo, menos na sua vida. Estão me entendendo? Da parte de Saul foi a mesma coisa. Não tem um ponto de vírgula afirmando que o diabo ele consegue te oprimir. O que eu vejo quando eu entro em muitas igrejas, não são todas, é que, principalmente nas orações, as macumbas, os demônios, eles nunca acabam. Os feitiços nunca acabam. Eles não podem acabar. Sabe por quê? Porque onde não há verdade, a mentira tem que prevalecer. Então, meus irmãos, há duas coisas que eu estou aqui falando e alertando a vocês. Quem me acompanha em meus vídeos sabe as revelações que Deus me deu. Eu não sou como Silas Malafaia, eu não sou como esses pastores aí que profetizam e nenhuma revelação se cumpre. Eu disse para vocês, lá no início de 2019, né, que Jair Messias Bolsonaro seria eleito, mas ele estava seminu diante da nação, despreparado. E que isso significava que não foi a vontade de Deus, nunca foi, e que muitos seriam enganados. E o Brasil ia passar uma situação difícil, e passou. Depois eu disse a vocês que ele não ganharia a eleição, que Lula ganharia. Todas as profecias que vocês ouviram dessas pessoas, nenhuma delas se cumpriram. Aí eu faço um desafio para esses pastores aí. Que Deus é esse que vocês servem que nada se cumpre? Sabe por quê? Porque vocês são como o Deus de Baal, o Deus morto, o Deus do nu, o Deus prostituto, vagabundo que vocês servem. Porque se vocês estivessem realmente como Silas Malafaia, como outros pastores que eu ainda já avisei, o seu Silas, teus dias na terra estão contados, de todos nós, mas os seus dias estão contados. Eu tive uma visão com você. E se você não se arrepender do que você está fazendo,
e dividir parte de tuas riquezas e distribuir por pobre, não sou eu não, é distribuir para quem passa necessidade. Isso seria dever de todos nós. Você sabe para que serve a nossa aposentadoria? É para também ajudar o nosso próximo. E quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Qualquer um. Qualquer um que seja o seu próximo. Independente de que religião ele seja. Independente de que condição. Se ele é viciado, se ele não é viciado. Se ele está preso, se ele não está preso. Jesus não tem lados. Mas hoje, a igreja, a bancada evangélica tem lado. O lado da direita. O lado dos princípios que eles dizem que defendem. Só que tem uma coisa. A direita e a esquerda, a Bíblia diz o quê? Sobre a direita. Não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu não vou entrar nem no princípio básico da Bíblia. Mas eu desafio os pastores tentarem tirar isso da Bíblia e dizer que não é verdade. Pois a Bíblia diz que nem olhar nem para a direita e nem para a esquerda, olhar para a frente, que eu sou consumador da sua fé. E vocês? Estão em busca da salvação ou em busca de conversa fiada? Notório, porque se vocês continuam indo para essas igrejas, é porque infelizmente o coração de vocês endureceu ao ponto de não compreenderem o que o Espírito de Deus fala às igrejas. E a paz do Senhor.